Vamos fazer mais uma questão sobre ondas agora do Enem de 2013. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras óticas que permitem acessos à internet com velocidade de 1 GB por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 MB por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra ótica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo com relação ao revestimento for superior e ocorrer difração, superior e ocorrer reflexão interna total, inferior e ocorrer reflexão interna parcial, inferior e ocorrer interferência destrutiva, inferior e ocorrer interferência construtiva. Então, temos uma questão sobre propagação de onda em uma fibra ótica. Como que vai funcionar então a fibra ótica? Aqui no exercício ele fala que é uma estrutura transparente, flexível, onde a onda vai se propagar ali no seu interior. Então, ela vai se propagar através do fenômeno de reflexão. Basicamente, a onda dentro de uma fibra ótica, ela vai se propagando ao encontrar o obstáculo, a casca da fibra, ela vai refletir, ela vai desviar desse obstáculo e continuar se propagando no sentido diferente. Aí ela encontra outro obstáculo, ela encontra o outro lado da superfície da fibra, aí ela se propaga no sentido diferente. E assim, essa onda, ela vai se propagando dentro dessa fibra. Então, já sabemos que tem a ver com o fenômeno da reflexão. Já é um primeiro passo para eliminar algumas opções, Não vai envolver difração, não vai envolver interferência. Então, nisso, a gente já consegue eliminar as opções A, D e E. Fica só a B e a C, que envolvem a reflexão. Agora a gente precisa determinar como vai ser o índice de refração. Então, será que o índice de refração no interior, no núcleo da fibra, tem que ser maior ou menor que o exterior, do que a casca dela? Isso tem a ver com o fenômeno da refração, tá? Então, quando uma onda ela passa de um meio para outro com índices de refrações diferentes, ela vai ser desviada. Nesse caso, como será que vai se comportar uma onda dentro de uma fibra ótica dependendo do índice de refração? Será que o índice no interior tem que ser maior ou menor? No caso, então, da fibra ótica, para que essa reflexão aconteça no seu interior, para que a onda se propague só no interior da fibra, é necessário que essa propagação de onda aconteça de um meio mais refringente, ou seja, que tenha um meio com índice de refração maior para um meio com índice menor. Então, nesse caso, significa que o índice de refração no núcleo, no interior da fibra, deve ser maior do que na sua casca. Então, o interior da fibra deve ser mais refringente, deve ter um índice de refração maior do que a casca. Então, nesse caso, o índice de refração deve ser superior, deve ser maior do que o externo. Por quê? No interior da fibra vai acontecer o confinamento dessa onda, então ela vai ficar confinada, ela só vai se propagar ali no interior da fibra e a gente então consegue propagar toda essa informação, toda a informação necessária, todos os dados que a gente deseja. E ela vai acontecer com uma reflexão total, então toda a onda vai ser refletida ali no seu interior e aí a gente consegue uma maior eficiência. Por isso que a internet por fibra ótica, ela vai transmitir um volume de dados muito maior. É o que a gente usa hoje em dia no Brasil, Em 2013 a gente ainda não usava, como o Enem está mostrando pra gente, mas isso não quer dizer que mudou muita coisa não, porque a nossa internet continua horrível. O ensino online que o diga, Então, nesse caso aqui,
A opção correta é a letra B. O funcionamento da fibra ótica está relacionado com a reflexão interna total, toda a onda vai ser refletida, e o índice de refração no interior da fibra deve ser maior do que na casca, do que na parte externa, para que essa informação se propague ali no interior da fibra ótica.